Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa manhã de domingo, dia 5 de julho de 2020, saudá-lo com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero desde já dizer que é uma alegria poder nos encontrar mais uma vez, pela oportunidade que temos de, nesse tempo de isolamento, pandemia, a gente poder ter esse meio de comunicação e assim podermos compartilhar do Evangelho e compartilhar também da Palavra de Deus. É muito importante que a gente tenha isso em mente, que Deus, Ele é aquele que provê os meios, os recursos necessários para que a igreja continue avançando, para que a igreja continue trabalhando. E o nosso objetivo, o nosso foco é esse, é continuar a obra, é continuar a missão, independente das oposições, independente das necessidades e das situações que vivenciamos. Eu quero neste primeiro momento convidá-lo a baixar sua cabeça, a acalmar o coração. Nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a direção de Deus para essa manhã, pedindo que Deus tenha misericórdia e graça das nossas vidas, para aquilo que vamos aprender, para aquilo que vamos estudar. Soberano e eterno Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, ó Pai, quão fracos somos, quão pecador que nós somos, ó Pai. Somos pecadores, somos falhos, temos falhado contigo e pecado contra Ti. Por isso, primeiramente, pedimos-te perdão, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão, Pai, por aquilo que falamos, pensamos e fazemos, ó Pai. Que Tu tenhas misericórdia de nós. E nós estamos nessa manhã aqui para estudarmos a Tua Palavra e para nos fortalecermos, ó Pai. Que o Senhor assim nos fortaleça espiritualmente, que o Senhor assim fortaleça a Tua igreja, fortaleça, meu Pai, a vida espiritual do Teu povo, Pai, para as batalhas, para as situações que estamos vivendo e iremos vivenciar, Pai. Continue sustentando a nós, Pai. Continue sustentando a Tua igreja, continue nos sustentando, ó Pai, para que assim continuemos firmes e perseverantes na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro nessa manhã. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, eu quero nessa manhã dar continuidade às nossas lições. Nós estamos trabalhando na temática de batalha espiritual, entendendo, o movimento de batalha espiritual. E nesta manhã, o meu objetivo é mostrar para você, é trabalhar com você sobre batalha espiritual e resistência. Como que a igreja, como que a gente pode resistir na batalha espiritual? Então, o nosso texto base está lá na carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 1, nos versos 18 a 20. Paulo vai dizer bem assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Muito bem, esse texto nós vamos analisá-lo com mais profundidade no decorrer da nossa lição. Então, o texto Paulo está trabalhando aqui, falando para Timóteo do bom combate, o combate que ele estava encarregado, chamado, ele foi alistado nessa batalha, ele deveria então combater, e ele mostra como ele devia fazer isso. E é isso que nós vamos aprender. O que é que nós precisamos entender aqui a nível de introdução, queridos irmãos? O movimento de batalha espiritual, veja bem, ele ensina estratégias pelas quais seus adeptos, seus seguidores devem enfrentar o diabo e os demônios. Eles têm estratégias, eles ensinam meios, modos em que os seus seguidores, os seus adeptos devem exercer na batalha contra o mal ou na batalha contra o diabo. E essas estratégias que eles usam, conforme nós já vimos algumas delas, são amarrar, anular, mapear território, declarar vitória, lançar no abismo e outras semelhantes. Contudo, eu vos afirmo, nada disso é bíblico.
Nenhuma dessas estratégias está na Bíblia. Nenhuma delas. Você não vai encontrar nas narrativas do Antigo nem do Novo Testamento nenhuma dessas estratégias para enfrentarmos as oposições espirituais. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, então, se nenhuma delas são bíblicas, então o que as Escrituras, ou o que a Escritura realmente ensina a esse respeito? Como que a igreja de Cristo hoje deve resistir ao diabo? O que a palavra de Deus vai nos mostrar sobre essa resistência às ações, aos ataques do inferno de Satanás contra a igreja? O que nós podemos aprender na Bíblia? É sobre isso, queridos irmãos, é exatamente isso que nós veremos nessa lição. Meu intuito não é prolongar todo o assunto nesta aula, eu vou tentar dividi-lo em duas partes. A primeira parte eu quero ver as armas espirituais. Quais são essas armas? E na segunda parte da aula, que será no próximo domingo, eu desafio você a não faltar e não perder, que nós vamos trabalhar sobre como usar tais armas. Como que podemos usar as armas espirituais? Como usá-las? Então, a primeira parte, nós vamos aprender sobre essas armas espirituais. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você alguns textos onde evidenciam essas armas e como que eu e você podemos entender essas armas e compreender o porquê que Deus nos dá tais armas. Vamos lá então, armas espirituais. Quando você lê Efésios, eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Quando a gente lê Efésios, capítulo 6, a figura que Paulo descreve aqui, em Efésios 6, a partir do versículo 10, é de um soldado, queridos irmãos, guardando o território já conquistado. Então ouça bem isso. A figura, a imagem aqui que Paulo descreve em Efésios 6, é de um soldado guardando o território ou terreno que já foi conquistado. Então aqui nessa passagem de Efésios 6, ele exorta a igreja várias vezes a resistir, a ficar firme. Se você vê Efésios 6, no verso 11, ele diz: resistivos, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. No versículo 13 ele repete também: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. No verso 14, estai pois firmes. Então resistir, ele usa essa expressão várias vezes, e ficar firmes, fica firme. E é claro, queridos irmãos, o que eu quero que você entenda, que a igreja deve avançar em áreas onde o evangelho ainda não foi anunciado. Nós devemos fazer sim isso, é um avanço missionário, proclamação da palavra, evangelismo missionário. Contudo, queridos irmãos, aqui especificamente em Efésios 6, Paulo descreve a igreja, Paulo aqui mostra que a igreja em sua posição de vitória. Paulo descreve a igreja já na posição de vitória, defendendo o território já conquistado em Cristo. Cristo já conquistou esse terreno por nós, Cristo já conquistou tudo isso por nós, para nós. Por isso eu e você, nós estamos no terreno já conquistado por Cristo. Por isso que Paulo aqui, ao usar a metáfora de um soldado em combate, para descrever o conflito entre a igreja e as hostes malignas, Paulo aqui, ele determina aos crentes, ele mostra que os crentes que tomem toda a armadura de Deus para poder resistir. É uma determinação apostólica, é uma ordem para que eu e você, cristãos, crentes em Cristo Jesus, tomemos toda a armadura de Deus, porque somente assim eu e você poderemos estar firmes, somente assim eu e você poderemos resistir, somente assim eu e você poderemos lutar, batalhar, combater contra as investidas, os ataques de Satanás. Então entenda isso, que a armadura de Deus, ela nos foi dada, ela nos é dada
por Deus para que os cristãos, para que eu e você, para que nós possamos ficar firme. Ficar firme. Ela nos foi dada para que eu e você, para que nós possamos resistir. Resistir. Ela nos foi dada para que eu e você possamos estar firme. Ficar firme, resistir e ficar firme. Entenda isso, irmão. Sem a armadura de Deus, sem a armadura espiritual do cristão, sem a armadura de Deus no cristão, nós não vamos conseguir resistir, estar firme e ficar firme. Nós não vamos conseguir. Então, as armas, Paulo mostra em primeiro lugar aqui sobre armas espirituais, que Deus nos deu essas armas para que possamos resistir, ficar firmes e estar firme em Cristo, na presença de Deus, no terreno já conquistado por Cristo. Uma outra coisa que eu quero mostrar sobre armas espirituais aqui, queridos irmãos, está lá em 2 Coríntios capítulo 10. Abra lá a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 e 4. E aqui em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3 e 4, Paulo faz menção à natureza dessas armas. Ele menciona a natureza. Ele diz assim, que embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Ou seja, queridos irmãos, quando nós lemos aqui essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 10, quando Paulo fala sobre essa questão dessa batalha, que eu e você estamos nessa luta, porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma, falsa sabedoria, argumentos sofisticados que algumas pessoas querem usar, entendeu? Então esses argumentos sofisticados, essas falsas sabedoria, eram usadas desde a época do apóstolo Paulo, por aqueles agentes, servos de Satanás, em um ataque contra o apóstolo Paulo e contra a igreja de Cristo. Então nós, queridos irmãos, batalhamos com armas espirituais. Entenda isso. Nós batalhamos, nós usamos as armas espirituais. E por que isso? Porque para podermos existir, para podermos ficar firmes, para podermos estar firmes, queridos irmãos, nós precisamos dessas armas para resistir diante das hostes espirituais do mal. Precisamos dessas armas vindas do alto, dos céus, de Deus. Nada mais nos valerá a não ser as armas que Deus nos dá. Por isso são armas espirituais. E aqui, queridos, entendam uma coisa: muitos círculos, muitos meios evangélicos precisam repensar urgentemente a sua estratégia de usar armas carnais na batalha espiritual. Armas carnais. Tem muita gente que usa armas carnais, meios carnais. Acham que suas estratégias carnais, acham que se usar uma estratégia carnal, um copo com água, ele vai conseguir expulsar demônio. Joga água na pessoa ou bebe a água que você vai ser liberto. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina sobre libertação. Não é assim que a palavra de Deus ensina sobre exorcismo, sobre expulsão de demônios. Não são dessas formas, porque não são armas carnais que eu e você temos que usar para podermos vencer as batalhas espirituais. Por isso que nós temos que entender que batalha espiritual ensinada na Bíblia, queridos irmãos, não é uma questão de amarrar demônios, não é uma questão de declarar. Não é isso, querido, muito mais, são armas espirituais. Eu tenho que entender isso. Estratégias mundanas, estratégias ilegais contra a palavra de Deus não fazem parte da capacitação cristã para a batalha. Por isso que você precisa de armas espirituais. Por isso que nós precisamos dessas armas. Por isso que aqui a palavra de Deus diz que, embora nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque nossas armas são espirituais e não carnais. Eu não vou pelejar
com meios carnais, com questão espiritual, com armas carnais numa batalha espiritual. Por isso que o termo já diz, batalha espirituais ou espiritual. E quais são as armas? Armas espirituais. Amém? Última verdade que eu quero mostrar sobre armas espirituais aqui nesse primeiro ponto. Nós vimos que nós lutamos como soldado em terreno já conquistado. Vimos também, acabamos de ouvir, que eu e você, nós recebemos e temos que usar armas espirituais. As peças da armadura de Deus são espirituais. E isso é muito importante, porque você entenda que as nossas estratégias humanas não servem na batalha espiritual. Somente armas espirituais. Agora uma outra verdade que eu quero ver, outra verdade que eu quero salientar ou destacar nessa manhã sobre armas espirituais. Eu quero que você analise mais uma vez Efésios capítulo 6. Uma análise aqui mais atenciosa dos versos 14 a 18. Eu vou ler para você. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito. E Espírito aqui começa com a letra E maiúscula, mostrando que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu tenho que orar no Espírito, eu preciso estar no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos irmãos, entenda uma coisa, esses versos que nós acabamos de ler, eles mostram aqui para nós que todas as armas espirituais mencionadas por Paulo têm um ponto em comum. Todas elas têm um ponto em comum. E qual é esse ponto, pastor Eliel? Qual é o ponto em comum? Que todas estão ligadas ao Evangelho de Cristo. Todas essas armas estão estreitamente ligadas ao Evangelho de Cristo. A justiça é a justiça de Cristo. A verdade é a verdade de Cristo. A paz é a paz de Cristo. A fé é a fé em Cristo. A salvação é a salvação em Cristo. A palavra de Deus é a palavra de Cristo. Entende? Você compreende essas ligações? O que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui, queridos irmãos? A igreja, não é a igreja que fabrica essas armas, não é a igreja que vai fornecer essas armas, não, elas vêm de Deus. Essas armas vêm do próprio Deus para nós, para a igreja. Nenhuma destas armas, nenhuma delas é resultado, como muitos do movimento de batalha espiritual querem enfatizar e destacar. Algumas igrejas fazem até campanha para isso. Nenhuma dessas armas, queridos irmãos, nenhuma delas é resultado de piedade, é resultado de bondade, é resultado de fervor espiritual ou resultado de mérito. Nenhuma delas, mas é da graça de Deus. Eu e você somos beneficiados, somos agraciados por essas armas, por causa da bondade de Deus, da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Por isso que nós recebemos tais armas. A razão para isso é simples. É simples a razão para isso. Agora compreenda uma coisa, compreenda isso. Aqui está o cerne deste ponto. Aqui está o eixo, a força motriz desse ponto sobre armas espirituais, queridos irmãos. Entenda isso aqui. Quando o diabo, quando Satanás ataca o cristão, o seu objetivo principal não é atacar as finanças do cristão,
não é atacar a saúde do cristão, não é atacar o casamento, não é atacar o emprego do cristão, não. Não, é claro que ele poderá atacar isso também como parte do seu esforço de causar o maior dano possível, mas o seu principal objetivo, o objetivo principal do diabo, queridos irmãos, o objetivo dele é abalar a fé, é abalar a sua fé em Cristo e confundi-lo ao ponto ou a ponto de neutralizá-lo com suas acusações. Esse é o objetivo do diabo na batalha espiritual. Ele quer que você desacredite, ele quer abalar a sua fé, a sua comunhão com Deus. É isso que o diabo quer na batalha dele contra nós cristãos. Ele quer que deixemos de acreditar em Deus, que deixemos de confiar em Deus, que deixemos de confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus, na soberania de Deus. É isso que o diabo faz. Então, na batalha espiritual, meus irmãos, entenda isso em nome de Jesus. O diabo, ele não quer atacar as finanças da igreja, ele não quer atacar o casamento dos crentes da igreja, não. Ele usa esses meios sim, mas o principal alvo, o alvo principal do diabo, queridos irmãos, nessa batalha, é fazer com que eu e você duvidemos do cuidado de Deus. É isso que o diabo quer fazer. Na batalha dele, ele quer neutralizar a nossa consciência, de maneira que questionemos: será que Deus me ama? Será que Ele é soberano mesmo? Olha o que está acontecendo no mundo. Será que realmente Deus está no controle de todas as coisas? Será que realmente Deus está guardando a minha vida? Será que realmente o Salmo 121 se encaixa em minha vida, quando ele diz que me guardará de todo mal a minha entrada e minha saída, desde agora e para sempre? Mas por que eu estou vivenciando este mal? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo no meu casamento? Ou por que está acontecendo na minha mente essas coisas? Por que isso está acontecendo na minha caminhada e jornada? O diabo quer que a gente duvide. O diabo quer que a gente, queridos irmãos, não acredite em Deus. E se o diabo conseguir abalar a confiança, se ele conseguir abalar a confiança do cristão em Deus, terá conseguido o seu objetivo. Porque o diabo quer que você não confie em Deus. Está vendo? O objetivo principal do diabo, o que ele realmente quer? Ele quer acabar com a sua confiança em Deus. Ele quer acabar com a sua dependência de Deus. Tudo mais, se o diabo conseguir isso, terá conseguido o seu objetivo. Tudo mais é secundário para ele. Porque se por tabela, na sua falta de confiança em Deus, ele desestabilizar o teu casamento, ele acabar com as suas finanças, destruir o teu emprego e a tua moral e credibilidade, ele ganhou. Ele ganhou. Então o cristão, ele pode sim, como Jó, sofrer grandes danos em todas as áreas da vida. Pode sim. E mesmo assim permanecer firme. Mesmo assim, permanecer firme em Cristo. E se isso acontecer, pode tocar, pode abalar a minha estrutura financeira, meu casamento, pode abalar com tudo isso. Mas se eu permanecer em Cristo, o diabo terá fracassado em seus ataques, porque o principal objetivo dele, queridos irmãos, é acabar com a minha confiança em Deus. Por isso que eu tenho que entender que batalha espiritual ensinada na Bíblia, como eu já disse e repito, não é tanto uma questão de amarrar, não é tanto uma questão de declarar: eu declaro, está amarrado, não, queridos irmãos, é uma questão de crer em Deus, é uma questão de obedecer a Deus. Eu creio em Deus, apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo crendo, eu continuo acreditando que Ele está no controle, que Ele é Deus, que Ele é soberano. Eu vou continuar obedecendo, porque a palavra de Deus diz para mim que eu preciso crer e obedecer, eu preciso viver conforme esta palavra. Então a batalha espiritual, muito mais do que amarrar demônios, muito mais que declarar derrota de Satanás, é eu viver crendo em Deus e obedecendo a Deus. Quando eu ando crendo, independente do que está acontecendo, pode estar tudo desmoronando, eu creio em Deus, o diabo fica furioso. É por isso que o diabo tem fúria da tua vida.
É por isso que ele está furioso com a nossa igreja. É por isso que está furioso com a minha vida, com a vida da liderança dessa igreja, com os presbíteros, com diáconos, com a nossa sociedade auxiliadora feminina, com a nosso PH, com a nossa SAF, com a nossa UPA, com a nossa UMP, com a nossa UCP. Porque o diabo não quer que a gente fique firme, queridos irmãos. Ele quer que você não acredite em Deus. Ele quer que você duvide de Deus. Ele quer que você não confie em Deus. Ele quer que você pare de acreditar que Deus está no controle desta igreja, está na direção dessa igreja, está na frente dessa igreja. Ele quer que você pare de crer, porque se você deixar de acreditar, você vai deixar de investir, você vai deixar de vir, de participar e de se envolver. E aí o diabo terá tido vitória. Aí ele será vitorioso, porque se um crente não acredita, por que eu participo? Se um crente não acredita, por que eu vou? Por que eu vou? Um crente desmotivado, um crente desacreditado, um crente que não crê, é um crente que está perdendo batalha, está perdendo a batalha espiritual. Por isso que as únicas armas que realmente protegem o cristão do verdadeiro propósito dos ataques de Satanás são a justiça de Cristo, a verdade do Evangelho, a salvação eterna e a palavra de Deus empunhadas com fé como escudo. Porque se o objetivo principal de Satanás fosse causar pobreza, causar doenças, problemas políticos, injustiças sociais, não precisaríamos de armas que dessas armas que Paulo aqui descreve. No entanto, se a verdadeira guerra é sobre o destino eterno das pessoas, queridos irmãos, essas armas são eficazes, são armas necessárias para essa batalha e fazem sentido perfeitamente. E aqui é o meu lamento. Muitos cristãos, por terem se equivocado com as verdadeiras intenções de Satanás, estão se preocupando com o que é secundário para o diabo, esquecendo-se do seu propósito principal. Aí o crente acha que, não, eu não vou, eu não estou tão assim, eu não estou legal e tal. Ele começa a deixar de lado a vida espiritual. Ele começa a deixar de ler, de crer, de confiar, de depender. E aí começa as situações acontecerem na vida dele. Aí é problema. Se você está com problema na vida espiritual, logo você terá problema no teu casamento. Se você está com problema na vida espiritual no teu casamento, logo terá problema no seu trabalho. Se você está com problema espiritual no casamento, no teu trabalho, logo terá problemas na sua relação com os seus amigos, porque você está mal. Você está mal com Deus, está mal em casa, está mal no trabalho, está mal com os amigos. E aí, meu irmão, a consequência disso é mal consigo mesmo. E aí é onde você vai se encontrar perdido, depressivo, angustiado, totalmente mal. Então, em nome de Jesus, entenda que as nossas armas espirituais, elas nos mostram essas verdades, que nós estamos lutando no terreno já conquistado. São armas espirituais e elas nos ajudam a estar firme e ficar firme contra esses ataques do diabo para nos fazer desacreditar em Deus. Amém, queridos irmãos? Que Deus possa assim nos abençoar nessa manhã, e domingo que vem nós vamos continuar essa aula falando sobre como usar essas armas, como que eu e você podemos usar tais armas. Essa aula fica para domingo que vem, e eu desafio você a não faltar a aula de domingo que vem, a não perder a aula de domingo que vem, onde vamos trabalhar, onde vamos entender como usar essas armas espirituais. Oremos, pedindo que Deus nos abençoe nessa manhã e nos dê um bom domingo. Bondoso e eterno Pai, queremos nessa manhã te agradecer por essa oportunidade e privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de entendermos a Tua Palavra, de compreendermos que a nossa batalha, muito mais, ó Pai, do que declarar ou amarrar contra os ataques do diabo, é permanecermos firmes no Senhor, acreditando no Senhor, confiando no Senhor. Ó Deus, se no nome de Jesus alguma pessoa, algum irmão está sofrendo ataques quanto à questão de crer em Ti, de acreditar no Senhor, de depender do Senhor, se há algum irmão entre nós, ó Pai, na nossa igreja, família da fé, que está passando por essa luta, por essa batalha espiritual, onde está sendo questionado a confiança, a crença dele em Ti, que o Senhor possa ajudá-lo nessa batalha e fortalecê-lo espiritualmente, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, pela graça e misericórdia do Senhor, enchê-lo do Espírito Santo do Senhor,
Senhor, e no nome de Jesus revesti-los com essas armaduras espirituais, para que assim eu e ele, nós possamos viver e vencer essa batalha. Ó Deus, dê a vitória para a tua igreja, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecermos crendo no Senhor, confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã nós oramos acreditando e dependendo e obedecendo ao Senhor, nosso general, o nosso Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa estar firme em Cristo Jesus. Tenha um bom domingo, um bom almoço e até logo mais à noite no nosso culto de adoração e de exaltação ao nosso bom Deus. Deus vos abençoe. Amém.